Olá, meu nome é Tia Miyamashita, sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Mottainai. E essa websérie tem o objetivo de apresentar os veteranos, os jovens que já passaram pelo Caia na Real. Caia na Real é um programa que foi desenvolvido para compartilhar com os jovens sobre o conceito Mottainai e ajudá-los a identificar os desperdícios e poderem aproveitar melhor os recursos que eles têm. Deixa eu ver. Acho que está aqui entrando. E hoje nós vamos conversar com uma veterana de uma das turmas chamada Lagartos Aprendizes. Vamos ver? Entrei? Entrou, só que agora eu não estava te vendo. Maria Eduarda. Acho que. Uhul. Agora sim! Deu certo? Deu certo. Vocês estão. Vocês estão. Ai! Meu celular que caiu aqui. Putz, grila. Você tá aí? Tô aqui. Cadê você que agora eu não tô vendo tua imagem? Ué, tô. Calma, deixa eu fechar aqui e ver se dá certo. Eu Então, vou peraí, sair e deixa eu tentar ver. entrar de novo. Não, já tô vendo sua imagem. Tô vendo. Tá, Não precisa sair de novo, não. tá Só que tô bom. arrumando meu celular aqui, que ele caiu do tripé. Coisas. Quem, quem faz ao vivo é assim mesmo. Maria Eduarda, veterana do PTE, Programa de Trabalho Educativo do Centro Social Sal da Terra. E vamos conversar um pouquinho? Conta aí. Vamos, vamos. Olha, só para você saber que essa entrevista, esse bate-papo vai ser muito importante, né? Esse documentário que a gente está fazendo sobre o Caiana Real, para o canal do YouTube que a gente inaugura agora, e para poder É, levar isso para o maior número de jovens, para que eles também possam ter acesso a tudo que a gente viveu, tudo que a gente vive, né, no programa de trabalho educativo, através dos vídeos, tá bom? Estou bem feliz com a sua uhum. participação e vamos começar, você me contando, qual foi a primeira vez que você teve contato com o PTE? Foi quando foi na sua escola? Me conta um pouquinho, quando você ouviu falar, conta um pouquinho desse início aí. Como é que você entrou para o PTE? Tá. Eu acho que. Eu já tinha estado falar antes na escola. Acho que tinha bastante gente que tinha feito o curso. E depois de um tempo você fez uma palestra na minha escola. E foi muito legal, porque foi quando a gente se deu conta, você contava uma história e tudo mais, e foi quando a gente se deu conta que a gente estava na escola e que a gente ia passar muito tempo na escola, mas que a escola não ia preparar a gente para o mercado de trabalho, da mesma forma que alguém que está no mercado de trabalho. E, e aí essa palestra foi muito importante, e a gente foi depois no PTE mesmo, na ONG do Sol da Terra. E lá a gente teve outra palestra, outra apresentação para saber como ia ser o curso. E foi muito legal, me interessei muito pela forma que a gente aprendia, porque era uma coisa muito mais dinâmica. Sempre ia ter O uma que te chamou a atividade que a gente ia ter uma atenção? lição. Ah, Foi exatamente isso, que a gente sempre ia ter uma lição depois de uma atividade. Então ia ser muito mais prático do que teórico. e na escola como é? Como é que era na escola que mais te deixava entediada? Na escola normal, o que fazia Eu de acho que é mais essa diferente? questão teórica, né? A gente fica sentado o dia inteiro anotando, escrevendo, vendo texto, vendo exercício e tudo mais. Mas a gente não faz isso na prática. No PTE, a gente tinha toda uma responsabilidade. A gente tinha. Cada um tinha uma tarefa, então a gente tinha tarefa que a gente tinha que cumprir lá. E se a gente não faltar, se a gente fosse faltar, a gente tinha que ter alguém no nosso lugar para fazer, porque senão ia faltar alguém. Tinha o Facebook, o Prática, tinha toda uma equipe que cuidava de alguma coisa. Então a gente tinha a nossa responsabilidade e era tudo na prática. A gente entendia a nossa função dentro de uma empresa, no PTE, só que com atividades de Facebook, com documentos. Maria Eduarda, agora você está trabalhando, não tá? Tô. Então,
de alguma forma, aquele aprendizado, aquela experiência que nós tivemos durante o PTE, de que forma ele está impactando hoje no seu dia a dia, no trabalho? Conta pra gente um pouquinho. Ou o que você, né? O que você faz Uhum. hoje e de que forma aquela experiência do PTE está impactando hoje no seu trabalho? Então, assim que eu saí do PT, acho que foi no final de 2018, no começo de 2019 eu tinha conseguido um estágio de ensino médio no Tribunal de Justiça. E acho que foi meu primeiro emprego ali. E o PTE me ajudou muito em comunicação e organização de documentos, por exemplo. E me ajudou muito na escrita também, porque quando eu estava lá eu tinha que trabalhar com o processo o tempo todo. E no PTE a gente tinha que administrar os documentos, as faltas, crachá, tudo. E era tudo que eu não podia deixar de faltar no meu trabalho. Comunicação também, porque eu trabalhava com atendimento ao público, atendia telefone, atendia balcão presencial para falar sobre os processos. E o PTE me ajudou muito a desenvolver tudo isso. E principalmente a minha escrita. Acho que eu comecei a escrever muito bem desde que eu fui do Facebook e do Prática, que a gente sempre tinha que falar e documentar as aulas. E isso me ajudou a desenvolver muito a minha escrita. Ah, deixa eu explicar para as pessoas por que ela está falando. Eu fui para o Facebook É e verdade, né? foi o seguinte: o programa de trabalho educativo, ou CAIA na Real, que eu desenvolvi, ele tem uma visão completamente inovadora sobre educação. Ai, e a gente, pode estar caindo, eu vou segurar aqui. E a gente não tinha dinheiro. Então, assim, um curso precisa de apostila, precisa de apostila. Eu falei, que apostila? Os meninos não têm dinheiro, a gente não tem dinheiro para apostila. Vamos fazer a nossa apostila virtual. Aí falou, o que é apostila virtual? Vamos postar no Facebook. Então, a gente cria uma página no Facebook com o nome deste grupo, e cada grupo tem o nome. Então, cada turma, ela escolhe um nome para se autodenominar. Como é que chamava a sua turma, você lembra? O meu eu lembro, chamava Lagartos Aprendizes. Lagartos Aprendizes. Fizeram o logotipo. Inclusive, se você procurar Lagartos Aprendizes no Facebook, você vai encontrar a página deles. E a cada aula, eles tinham que fazer um post e fazer um relatório de tudo o que aconteceu na aula e o que impactou mais eles. E cada grupo tinha uma função diferente, não é que todos faziam. O grupo do Facebook, especificamente, tinha a missão de registrar tudo o que aconteceu durante aquela aula, através de texto, colocava foto e fazia um texto para guardar lá. E para colocar lá e postar. E essa era a missão deles. Então, eles tinham que postar até a próxima aula. Então, a gente tinha aula 2 vezes por semana. O seu era segunda e quarta? Ou terça O e quinta? meu era terça e Terça e quinta. quinta. Terça e quinta. Então, eles tinham que postar. A aula foi na terça. Até a quinta-feira, eles tinham que postar a aula da terça. Por quê? Porque na quinta-feira já tinha uma aula nova e era a forma de registrar. E isso forçava os jovens a duas coisas. Primeiro, prestar muita atenção. Anotar tudo. E segundo, entre eles tinham que se organizar e saber quem ia escrever o texto da vez. Porque não é porque a Maria Eduarda era que escrevia melhor que ela ia fazer todos os textos e o resto do pessoal ia ficar sem fazer nada. Não. Sim, E eu falei, tem que exatamente. desenvolver. Ah, eu tenho dificuldade. Tem dificuldade? Pede ajuda para Maria Eduarda. Então você faz o primeiro texto, depois quem sabe mais corrige e tal. Mas aí forçava eles a criar essa, esse hábito de sintetizar, fazer as anotações durante as aulas e depois conseguir registrar isso no Facebook como um relatório. E hoje quando dá saudade, você pode entrar lá na página e rever todas as aulas, não pode, Maria Eduarda? Em algum momento você Ah, foi eu lá rever? posso. Eu vivo recebendo notificação dessa página e eu entro lá, sempre. Coisa boa. E aí, o que aconteceu? A Maria Eduarda está falando. A partir desse momento que ela ficou, e aí fica um mês só no Facebook, depois muda, vai para Isso, outra. cada um fica um tempo, exatamente. Tem o lanche, vai cuidar do lanche, não é verdade? Vai Foi. cuidar da recepção, então, que é essa parte da documentação, chamada. Você pensa que eu fico lá controlando chamada de aluno veio? A equipe de recepção é que controla a presença, entrega os crachás,
faz as notificações se alguém chegou atrasado. É verdade ou não é, Maria Eduarda? E tinha toda uma questão também de pontualidade, porque a gente tinha que chegar acho que 10 minutos mais cedo para arrumar toda a sala, porque quando você chegasse, a sala tinha que estar pronta para ter aula. Essa disciplina te ajudou no trabalho? Conta aí, essa história aí. Claro, me ajudou porque, assim, não só em questão de pontualidade, né, porque a gente sempre tinha que chegar mais cedo, então a gente sempre tinha que ter uma estratégia de como é que a gente ia chegar 10 minutos antes. A gente ia passar em casa, a gente não ia, a gente ia depois da escola, como é que ia fazer? A gente ia comer? E o PTE ajudou muito a gente a se programar, porque a gente sempre tinha que ter uma pontualidade e ter uma estratégia de rota, de caminho. Então, por exemplo, quando a gente ia visitar alguns lugares, você nunca falou, ó, a gente se encontra e vai todo mundo junto. Você sempre mandava no grupo do WhatsApp assim, esse aqui é o endereço e você tem que estar lá a tal hora. E aí a gente tinha que ir. Então, assim, tinha que se programar e tinha que estar lá no horário. Se não tivesse, tudo bem, a gente ia perder. Então a gente sempre tinha que ter essa responsabilidade e esse controle. Isso. E aí, porque na minha cabeça é o seguinte, a gente precisa treinar o comportamento dos jovens, isso é preparar eles para o mundo do trabalho. Preparar vocês para o mundo do trabalho não é simplesmente falar assim, vou ensinar vocês Excel, vou ensinar vocês a montar currículo. Cara, isso daí é o de menos. Como é que eles vão sobreviver depois que eles entrarem? Porque eles vão conseguir entrar. Só que sobreviver lá dentro, então precisa treinar eles, a questão da pontualidade, a questão da responsabilidade, da organização. Como eu vou ensinar isso na prática? Era botando vocês para fazer isso com a responsabilidade. Mas assim, como você se sentia tendo a responsabilidade de postar no Facebook, a responsabilidade de preparar aquela sala, né? Quando era recepção, tinha que preparar as Uhum. carteiras, entregar os crachás. Como que você sentia essa adrenalina, né? Tinha um misto de preocupação com... Como é que era isso para você? Conta. Tinha, porque todo mês a gente tinha que ter uma estratégia. Então a gente organizava. Eu lembro que eu e o meu grupo, a gente organizava isso já quando a gente entrava. Então, por exemplo, quando entrei, eu era do lanche. Então a gente tinha que organizar, se algum de nós faltasse, quem ia ficar no nosso lugar para substituir, porque não podia ficar um a menos. Porque é um trabalho que a gente só podia fazer lá. A gente não ia poder fazer depois. Igual o Facebook, quando a gente entrava para fazer os textos, os relatórios. E o prática, quando a gente dava algumas imagens, alguns vídeos sobre a aula. Então a gente tinha que montar essa estratégia e isso era muito difícil, porque, por exemplo, quando a gente era do lanche, a gente tinha que ter alguém que não era do nosso grupo para entrar no nosso lugar. E aí quem ia ser essa pessoa? Quem ia ser as pessoas que a gente ia chamar primeiro, assim que a gente percebesse que ia faltar? E quando a gente era do Facebook, da recepção, era a mesma coisa, porque alguém tinha que estar lá anotando pela gente. Anotando, prestando atenção. Se um anota o que a tia está falando, o outro anota sobre a atividade. Se um vai anotar sobre a pessoa que a gente vai entrevistar, outro anota sobre as perguntas, por exemplo. Um anota a pergunta, outro anota a resposta. Então a gente sempre tinha que ter essa estratégia. Isso era uma adrenalina muito grande, porque a gente tinha que resolver isso já no começo, para não ter prejuízo depois. Porque não podia faltar depois. Que Acho que coisa essa linda. era a adrenalina que a gente tinha. Só que hoje, quando você está trabalhando, responsabilidade na empresa, de verdade, desde a época do estágio lá, não ficou mais tranquilo para você? Porque você já tem essa coisa organizada na sua cabeça. Não é diferente do que você chegar lá sem saber nada e tentar descobrir pelo erro? Sim, sim. Principalmente porque eu acho que o PTE me ensinou muito também a como corrigir os meus erros e como resolver problemas antes deles acontecerem. Como Então, assim? por exemplo, sempre que eu entrava quando eu entrei no tribunal primeiro, eu tinha que ter uma rota. Então, primeiro eu pensei, se eu pegar o ônibus tá, eu vou mais rápido, se eu pegar o outro, eu vou. Então, se um faltar, eu vou ter que pegar o outro. Então, a gente sempre tinha que pensar, se eu vou aprender isso, como é que eu vou resolver se der o problema X? E eu acho que isso me ajudou muito, porque sempre que aconteceu algum problema, eu conseguia resolver ele muito mais rápido do que eu ia resolver sem o PTE, por exemplo. Me Maria, ajudou muito o PTE no mercado de trabalho por conta disso. muito. No mundo do trabalho. E principalmente porque eu já expliquei para vocês que
O cérebro, ele faz o caminho uma vez e depois ele vai economizar energia, ele vai fazer aquele mesmo caminho. Então, no PTE, a gente simula situações que são muito próximas ao dia a dia de vocês no mundo do trabalho. Só que ali, Sim. porque assim, tem o prazo, tem a responsabilidade, tem as avaliações, lembra das avaliações, né? Tinha as avaliações também todo fim do mês. Tinha. E aí vocês já passavam pela experiência, mas de uma forma didática, amorosa, construtiva, e vocês entendiam que a gente aprende com os erros, os nossos e os dos colegas, você lembra também? Que também Sim. tem essa estrutura. E aí o cérebro de vocês já entende, é assim que funciona. Quando você se vê numa situação muito próxima, é tranquilo para vocês. Aqui dentro é tranquilo, porque você fala, eu já passei por isso. Ou eu já passei por uma situação muito parecida e eu sei como resolver. Você percebe isso no seu dia a dia, lá no trabalho? Percebo, porque, por exemplo, sempre que eu vou receber um feedback, eu recebo ele muito mais tranquilo que se eu não tivesse tido essa preparação. Porque a gente recebia um feedback todo mês. Todo final de mês a gente sentava e tinha um feedback, como a gente estava indo, o que a gente podia melhorar, o que a gente tinha feito certo, o que a gente fez errado, o que não podia mais fazer, se alguém estivesse atrasando, outra pessoa ajudava, e acho que a gente sempre teve esse apoio. Então, no trabalho hoje, se alguém me chama para receber um feedback, eu sou muito mais aberta para receber esse feedback, receber ele muito melhor do que talvez se eu não tivesse tido essa preparação, porque aí receber um feedback para mim ia ser algo novo, que eu não ia estar preparada. Ia ficar com medo também, né? Ai, meu Deus, eu tenho Ia ficar com medo, medo. ia ficar frustrada, ia ficar... E hoje eu sou muito mais aberta a corrigir meus erros. Porque as pessoas falam, eu tô com medo de errar. Então, se você tem medo de errar, você não vai aprender nada nunca novo. Porque a gente está aprendendo. A gente não aprende a fazer as coisas certinho. Como é que a gente aprendeu a Sim. andar? Gatinhando. Depois que começou a ficar em pé, caía várias vezes. Agora já pensou, você fala assim, não, eu só vou me aventurar quando eu estiver correndo já. Eu quero correr maratona. Sem passar pelo processo de aprendizagem, sem passar pelo processo do erro, não tem como desenvolver. Só que ninguém ensina vocês a errar. O errar não é Uhum. o problema é não compreender o erro e não corrigir. E todo mundo quer fazer o quê? Sim. Evitar o erro, desde a época da escola, né? Quando a professora fala, errou, aí qual o sentimento que a gente tem na escola quando a gente recebe uma prova que você tirou 2? Não, você fica triste, porque você fala, putz, agora eu tenho que tirar uma nota muito maior em todas as outras provas. Mas agora, se você tem um feedback que... Olha só, agora se você vai na empresa e te dá um feedback falando assim, ó, sua nota tá 2. Você podia estar com 10, sua nota tá 2. Qual o sentimento que você tem? Qual a impressão que você tem? Acho que de primeira eu tento reparar o que eu fiz para chegar nessa nota. Então, e como é que eu posso mudar isso? Se eu não estudei para a prova antes, tudo bem, começo a estudar. Se eu estudei para a prova um dia antes e vi que não deu certo, começo a estudar um pouco antes. Então a gente monta uma estratégia, de novo, para não chegar nesse resultado. Eu sempre falo assim, quando você receber uma prova ou um feedback, que você tá, sua nota foi 2, e aí eu fico feliz, porque eu tenho 8 pontos para avançar ainda, você entendeu não? Eu tenho 8 pontos para avançar, eu falei, uau! Para ir para frente. Não é para ficar triste, é para saber o quanto você pode melhorar. Tá fazendo Sim, sentido para vocês ou não? Olha, puxa vida, tô ganhando salário mínimo e não sei o quê, que eu tô, né, tô numa situação difícil, ou tô desempregada. Eu falo assim, então, onde você quer chegar? Eu quero chegar e ser milionário. Eu falo, então fica feliz, porque olha quantas coisas para onde você tem que ir, né? Então, se eu tirei Uhum. 2 e meu objetivo é 10, significa que você tem 8 pontos que te esperam, que para você Uhum. melhorar. E aí você tem que ficar animado, não é para ficar triste. Porque você agora já Sim. sabe onde você tá. E aí é o que você falou. O esforço, agora eu já sei qual é o esforço que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Porque eu sei onde eu quero chegar. Mas eu não sabia onde eu estava. Então o feedback, ele é muito importante. E a gente precisa ser grato. Sim. Porque lembra que eu falava? Se uma pessoa te dá um feedback é porque ela ama você.
Porque a pessoa que não gosta de você, ou ela vai falar, ô, Não Maria vai se Eduarda, você é importar. maravilhosa, você é É, linda, ou não vai falar nada. Você nunca vai saber o que você pode melhorar, e aí você vai ficar sempre naquele lugar. sim. Agora, se uma E o pessoa... bom Pode falar. é que hoje eu trabalho na Calói, né? Fiquei um ano no tribunal. E aí acabou o ensino médio, então acabou o meu estágio. Aí eu fui como jovem aprendiz para Calói. Calói, de bicicleta? Na Calói, isso, de bicicleta. E eles têm muito essa questão do feedback. A gente tem até o que a gente chama de feedback, né? Que é um feedback que a gente dá andando de bicicleta. Então é muito legal, juro. É muito bom e a gente tem que... acho que assim, a Calói foi a empresa que mais me motivou por conta disso. Eles têm todo um plano para o funcionário. Por exemplo, eu tenho um plano de desenvolvimento pessoal. Ele é meu. A Calói me ajuda a montar, eles me dão todo apoio, mas isso não influencia, por exemplo, numa avaliação minha, porque isso é pessoal meu. Então, se eu tenho um plano de carreira, eles me ajudam a desenvolver isso. E aí eu tenho que ter sempre uma reunião com o meu gestor e com o diretor da área para ter um feedback. E eu acho isso muito legal, porque isso me ajudou muito a crescer. E me fala como você está sendo avaliado, o que eles estão achando de você, o que você tem ouvido deles, desses gestores lá da Calói. Então, o meu gestor, a gente tem uma reunião, inclusive a gente teve uma essa semana, e foi um feedback positivo. Ele falou que, por ser jovem aprendiz, é, a expectativa não é que a gente chegue acertando, né? E ele diz que eu atendi as expectativas dele e que eu tô melhorando. E acho que, assim, o único feedback negativo que eu recebi até agora, eu tô há poucos meses lá, foi referente a uma questão de um problema que deu, mas assim, foi um problema que eu podia ter resolvido antes dele acontecer. Então, quando ele me contou isso, eu não fiquei triste, nem brava, mas eu sabia o que eu tinha a melhorar. Isso. E fiquei muito feliz de ele ter dividido isso comigo. E te mostrado um caminho, né? Sim, exatamente. Ele me orientou, olha, você podia ter feito isso, por exemplo. E aí foi uma coisa que eu anotei e falei, ok, tipo, não tem nenhum problema, eu posso melhorar isso futuramente. Sim, sim. Porque o fato de você ser jovem e não ter experiência, então você está com um número limitado de soluções. Aí ele já tem muito mais experiência, muito mais tempo. Só que aí ele vai agregar para você. Ele vai falar assim: você fez isso, ok, é o que você tinha Uhum, neste momento. Agora, eu vou te dar uma dica. Você também poderia fazer isso, poderia fazer isso, poderia fazer isso. Aí você, ok, sim. guarda. Quando você se vê numa situação muito parecida, você já tem quantas opções agora? A sua e mais as três que E ele aquele me colocou. deu, exatamente. E aí você vai avaliar qual vai ser a melhor para aquele momento. Não quer dizer que a que ele falou vai ser a melhor. Não quer dizer que a Sim, sua vai ser a melhor. Você precisa avaliar porque é um outro momento, é uma uma outra outra situação, situação. sim, E aí é a questão de escolher. Porque aí, de repente, a pessoa fala assim, então quer dizer que o meu tá errado, do chefe tá certo. Aí chega na hora, você vai falar, vou aplicar o do chefe porque ele não tem. E naquela hora, a melhor seria talvez a sua mesmo. Mas o que é bacana é você ter repertório. Sabe? sim. Tipo, hoje eu tô com esse. Hoje eu tô com esse lenço, é porque eu só tenho esse. Né? Mas aí, agora eu tenho o lenço roxo, eu tenho o vermelho, eu tenho o amarelo, e eu vou usar de acordo com a necessidade ali, com as outras roupas que eu estou usando. Então, isso chama repertório, e isso a gente só consegue conversando com pessoas mais experientes, tendo o feedback de pessoas mais experientes. A gente também consegue lendo, não é, Maria Eduarda? A gente consegue Sim. aprender muito lendo, né? Conta aí um pouquinho, que eu sei que você gosta muito de ler, de escrever. E o que que isso ajudou você aí? Essa coisa de gostar de ler tem te ajudado? Acho que sempre me ajudou muito, né? Sempre foi uma coisa que a gente colocou muito em prática, desde o PTE até, enfim, hoje. E hoje eu vejo que, tipo, todo o relatório que eu fiz
das aulas do PTE, hoje eu faço, por exemplo, relatórios de reuniões. Então, é sempre uma coisa que a gente vai usar futuramente. E outra coisa que eu percebi muito que eu peguei no PTE, e uso até hoje, por exemplo, além dessa questão da escrita, da pontualidade que a gente falou anteriormente, foram dos cursos online, por exemplo. Porque todo mês no PTE, a gente tinha que fazer um curso online, e não precisava mostrar o certificado, porque tinha lugares que não davam. Mas a gente tinha que mostrar que a gente concluiu, a gente tinha que ter uma evidência. E isso era documentado pela recepção também. Então, hoje em dia, em pandemia e tudo mais, a gente faz curso online, a gente lê, a gente faz tudo que a gente fazia no PTE. E a gente ter esse treinamento online antes, no PTE, que a gente fazia todo mês, hoje me ajuda a ter mais dinâmica. Porque se é, por exemplo, o meu primeiro curso online, eu fico mais perdida, porque é uma coisa que a gente não tem tanto foco. Eu estou em casa, eu posso me distrair com tudo que está no meu redor. E como a gente já fez antes, já concluiu antes, a gente tem mais foco. É igual quando a gente, por exemplo, aprende uma língua, depois a gente vai aprender outra, a gente já tem uma estratégia, a gente já sabe como que funciona. Falando em língua, você chegou a participar do curso de alemão do Humboldt por um período? Eu fiz por 2 meses, eu acho. Conta um pouquinho como foi a experiência. A Noha assiste Nossa, foi muito também, bom. a Noha também assiste, o pessoal lá do Humboldt assiste essa websérie. Depois a gente manda para ela o link, se ela não puder assistir agora. Conta pra gente como foi. Foi curta, foi 2 meses, mas conta aí. Eu sei que a gente aprende muita coisa só de viver essa nova experiência, né? Eu lembro que o Humboldt foi uma coisa impactante muito para mim e para a turma, né? Porque quando a gente foi a primeira vez no Humboldt só visitar, antes da gente ter a certeza que a gente ia conseguir fazer o curso, a gente foi a primeira vez, a gente sabia que a gente tinha que mostrar que a gente era focado e que a gente estava disposto a aprender e que a gente já tinha passado por uma situação assim, por exemplo, na escola, porque a aula era com muitos alunos, né? Tinha muita gente na aula e eu lembro que foi uma coisa até que você passou pra gente em aula, tipo, que a gente não devia ficar preocupado com isso, porque a gente já passa por isso no ensino médio, porque a gente sempre tem uma sala cheia. E a gente foi focado a aprender, porque a gente sabia que a gente tinha que passar isso pra eles. Então, quando a gente foi a primeira vez no Humboldt e viu que era uma coisa muito diferente do que a gente estava acostumado, a gente ficou muito preocupado. Foi uma adrenalina muito grande. E aí, quando eles apresentaram o dual, ficou todo mundo encantado. E até hoje é uma coisa que eu sinto muita falta, porque a gente tinha as aulas e elas eram muito dinâmicas. Eu lembro que tinha professores que entravam e já falavam em alemão, não falavam em português com a gente. E a gente tinha que entender da forma que dava. E a gente tentava entender por gestos, ia anotando, ia tentando falar, ia fazendo os exercícios. A Norra, que é a professora que deu aula pra gente, ela era super legal, ela sempre vinha com uma atividade diferente. Às vezes ela pegava uma bolinha e jogava pra gente falar alguma coisa, e jogava pra outra pessoa falar outra. Aí entrava num diálogo. Teve várias atividades que a gente tinha que andar pela sala, encontrar qualquer pessoa da sala e conversar em alemão. E isso era muito legal, porque a gente estava vivendo uma coisa que a gente não estava acostumado. Na escola a gente tem inglês e lá eles têm alemão. E a gente estava sentado às vezes, tipo, num intervalo de 15 minutos e passava 2 crianças falando em alemão e a gente ficava, tipo, encantado, sabe? Porque todo mundo lá falava em alemão e a gente não entendia nada. Então, nossa curiosidade de aprender alemão para tentar entender o que as pessoas estavam falando era muito grande. A gente saía do Humboldt já falando Danke pro motorista no ônibus, já indo falando. Então, eu acho que, assim, o Humboldt é uma coisa que eu sinto muita falta de ter aula. Porque quando teve de novo para entrar, eu quis muito, só que eu já estava trabalhando. Foi até que eu te mandei mensagem e falei, olha, eu queria muito participar, mas hoje eu tô trabalhando. E por isso que eu não dei seguimento no curso. Mas é uma coisa que, assim, eu sinto muita falta. E Nossa, agora, então, agora tá fazendo online, só para você saber. O curso tá online, com a Norra e tudo mais, o pessoal continua. E a gente conseguiu colocar 3 no dual.
três Nossa, muito entraram no legal. dual, né? Então, eu falei com a Lu Yasmin, tem a entrevista dela que já tá aí, É, eu e, assisti. e daqui a pouco, Bianca, eu vou falar com a Bianca. Ó, 11 horas você assiste que eu vou falar com a Bianca, ela vai falar um pouquinho dessa experiência, porque chegaram lá. E isso abre muitas portas, né? Quer dizer, você fez os 2 meses de alemão, mas aquilo já expandiu a tua visão a respeito da língua, a respeito Sim. do dual, e você pode voltar quando você quiser, né? Você pode retornar para o alemão e assim que você tiver, você pode prestar o dual e engraçar Uhum. também nesse caminho. Não tem limite de idade, não tem limite de idade, você entendeu? A única coisa é dominar o alemão, você sabe que a experiência já está lá. A oportunidade está lá te esperando, na hora que você precisar, na hora que você quiser. Sinto saudades, nem fala isso que me dá vontade. Ah, e então, a gente já está indo para o final desse bate-papo. Queria que você dissesse, assim, em poucas palavras, o que foi para você, né, esse ter participado, ou estar já, né, ter participado do PTE. Você falou que foi um divisor de águas, uma coisa que eu tenho saudade, que mudou muito a minha vida. E agora falando, assim, de uma forma mais íntima, assim, o que representa o PTE para você, o Caia na Real? O PTE hoje, para mim, ele representa uma coisa muito necessária para o estudante no ensino médio e ele impacta muito o jovem no mercado de trabalho, porque quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente não tem uma preparação, é... a gente aprende quando a gente entra no mercado de trabalho. Mas quando a gente fez o PTE antes, a gente está preparado para errar e para consertar esses erros. Uhum. Acho que o PTE para mim foi uma coisa assim, que eu tirava uma lição toda a aula, e eu até falei isso para muitas pessoas, acho que até na minha formatura, né, eu falei, porque quando a gente sai do PTE, tudo que a gente aprendeu na aula, a gente começa a aplicar isso na nossa vida. E assim, para mim foi automático, e para muitas pessoas da minha turma que eu conheço também. Porque aí quando a gente sai do PTE e a gente olha uma coisa na rua e a gente faz uma ligação com a aula, significa que a gente aprendeu. E isso para mim é Isso, muito bom. Porque é uma coisa prática. Na escola, quando a gente está lá no ensino médio, mas a gente aprende, mas a gente não aplica isso na nossa vida. Não é uma coisa que a gente faz o tempo todo, sabe? E que a gente vai aprendendo e vai melhorando e vai desenvolvendo. Tudo que a gente aprende no PTE, a gente sai do PTE já desenvolvendo. Então, já aplicando isso em casa, aplicando isso no trabalho, aplicando num curso, numa faculdade. A gente sempre vai e sai e vai aplicando isso. Tanto que teve até uma atividade que você falou, ó, eu quero que vocês vão para casa e mudem alguma coisa na casa de vocês. uhum. Com o que a gente aprende no PT. E eu lembro que foi a primeira coisa que a gente percebeu. Quando a gente chegou em casa e mudou essa questão, a gente começou a ver o PT literalmente até em casa. Coisa Então é uma coisa que a gente maravilhosa. aprende, sai, vai fazendo, erra, aprende de novo, desenvolve. Então tudo que a gente aprende no PT na prática, com atividades, a gente tira uma lição pra gente e às vezes é involuntário. Às vezes a gente não nem se obriga. É o que eu falei, era automático. Eu olhava para uma coisa e já pensava no PTE. Isso. Essa é a inovação em termos de aprendizagem, autoaprendizagem. E pensando nisso que a gente montou agora o canal do YouTube Caia na Real, Uhum. que é para expandir isso através dos vídeos, das entrevistas, esse Instagram também, do Caia na Real PTE, que é para atingir outros jovens. Não só aqueles 40 que a gente tinha lá, mas para todos os jovens interessados terem acesso a esse conteúdo e poder se capacitar e se preparar para o mundo do trabalho. Porque agora fica evidente com a pandemia que o profissional do futuro é um profissional que tem autonomia, sabe lidar com as mídias sociais, tem disciplina, tem responsabilidade, né? Porque é isso que vai interessar. Sabe receber um feedback, sabe o que é Uhum. Motainais, aprende a não desperdiçar nada, né? E tem uma coisa muito bonita que eu vejo em todos os jovens, como você, gratidão. Gratidão, sabe esse sentimento de Sim. gratidão? Eu recebo todos os dias mensagens no WhatsApp, de alunos como você, falando, Tieme, como você tá? Ai, Tieme, olha, eu tô trabalhando. Você falou, eu tô trabalhando na Calói.
eu tô tão feliz, eu Sim, quero agradecer o quanto o PTA foi importante. Eu recebo todos os dias mensagens de gratidão dos meus ex-alunos, dos veteranos, e aí eu falo, puxa vida, eles são grandes líderes, porque a primeira lição para ser um grande líder é o sentimento de gratidão, sabe? Que é o que eu falei na uhum, formatura. Eu falo, quando eu consigo ver que os meus jovens já estão gratos, já conseguem expressar a gratidão, sentir e expressar a gratidão, não me preocupo mais com vocês. Vocês já estão prontos para a vida, sabe? Porque um uhum, líder, ele tem essa característica. Ele tem uma capacidade de sentir a gratidão e demonstrar ela. Então, sim. eu acho que o período que a gente fica junto é bem uma prática dentro disso. E agora eu estou fazendo para o virtual, né? Porque a gente não precisa mais ficar tão preso. Lógico que a gente ama, que a gente adora estar junto, né? Participar das Sempre. atividades, mas fazendo virtual agora. Então, a websérie Profissões do Futuro, que está lá no meu Instagram todos os dias, 2 da tarde, é a mesma coisa do Cuidando dos Brotos, que eu trazia um voluntário, lembra? Lembro, nossa, era super legal. É a mesma dinâmica. Eu trago e entrevisto, só que aí sou eu que entrevisto, né? Um bate-papo com um profissional do futuro, e ele fala sobre a carreira dele, mas já sobre esse olhar de como ele se reinventou na carreira. Não é aquela coisa fechada. Ele está à disposição e está no meu YouTube, uma websérie, Profissões de Futuro, que tem o objetivo também de alargar. Então, eu convido você também para poder assistir, Maria Eduarda. Você Claro. vai gostar. E quero agradecer a sua participação, esse teu contato generoso que você me fez pelo WhatsApp, saber que você está bem. Muita gente que te ama, quer saber como você está. Eu falei, vamos gravar uma websérie, já fica gravado, você vai ver como está a Maria Eduarda. E estou feliz. Agradecer a toda a audiência que nos acompanhou ao vivo, saber que isso aqui vai estar no YouTube do Caia na Real. E daqui a pouco, às 11 horas, eu vou fazer outro, tá bom? Preciso lá fazer um xixi e beber uma Tá. água. Obrigada, Maria Eduarda. Eu que agradeço. Tchau, tchau.